Estamos aqui de novo, novamente, outra vez. E aí, como é que você tá, dona Ivana? Ana Freia aqui, minha amiga Ive. Oi, tudo bem por aí? Como é Tudo que você bem, e tá? você, Ana? Tô no Tudo bem. cafezinho aqui. Ah, aí É. sim, hein? Cafezinho é bom. E aí, dona Ana Féia, me conta aí da sua vida. O que que você tem passado recentemente aí? Como é que vai ser esse programa hoje? Temos novidades? Então, hoje eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo, né? Nesse final de semana, nesse feriado aí, e que me deu ideia para a gente falar sobre uma coisa interessante, que acho que todo mundo passa. Problemas em aprender a dizer não. Quando a gente tem que dizer não e não consegue. E aí eu vou É. compartilhar o que aconteceu comigo e você me fala o que que você acha aí, né? Porque é complicado essas Bom, coisas. eu sou a rainha, de não saber dizer não, né? Até um tempo atrás, antes de começar a me tratar, sabe, com a minha terapeuta, eu tinha muitos problemas em não saber como dizer não. Pois é. Mas vamos ver aí, hein? Me Mas conta. o que que aconteceu, né? Então, é assim, normalmente eu sou uma pessoa, se você souber pedir, você tira até minha roupa do corpo, filho. Eu fico peladinha e te dou, entendeu? Sabe assim, tipo, normalmente eu tenho essa tendência a querer ajudar, né? Isso, meu, sempre foi assim, é uma constante na minha vida. Eu me sinto mal, sabe? Me sinto culpada se eu não puder ajudar. Só que assim, olhando pra trás, várias coisas aconteceram, que nem, por exemplo, eu era aquele tipo de pessoa que chegava no metrô, sempre tinha alguém pedindo dinheiro no metrô. Super normal. Só que eu ia com, tipo, R$ 10, com um monte de notinha pequena, moedas, não tinha dinheiro. E todo mundo que pedia, eu dava. Daqui a pouco acabou, filha. Se bobear, eu tinha que voltar a pé, porque eu tinha dado meu dinheiro pra todo mundo, entendeu? Porque eu não conseguia dizer não. E isso foi Meu uma Deus. constante, foi uma constante. Várias coisas aconteceram. Até que eu comecei a me policiar, né? E meu namorado ajudou bastante, porque ele não deixava. Ele saia comigo e falava: Você não vai dar dinheiro. Eu falo, mas a pessoa tá precisando. Então ela arruma um trabalho. Você não vai dar. Aplausos para ele. Vender alguma coisa, você compra. Pedindo, não. Aí, assim, foi. Ele foi, sabe? Porque ele me olhava feio assim, me coçava os dedinhos e ficava assim, num desespero. Enfim, foi assim, sempre foi assim, com tudo, com tudo. E Uhum. aí, quando foi sexta-feira passada, tava aqui de boa, vivendo a minha vida, trabalhando, fazendo minhas coisas. Tava vindo um feriado prolongado aí, né? Eu moro no litoral, eu já tava preocupada. Falei, vai brotar gente aqui em casa, porque chega feriado. Ai, desculpem a minha voz que não tá lá aquelas coisas, porque eu não tô muito boa, não. Daí tendo dor de garganta, essas coisas, então, né? Mas enfim, vamos lá. Tudo bem. Chega feriado, final de ano, a gente já sabe que a cidade vai lotar, né? E aí falta água, a Sabesp não consegue abastecer, falta água porque subiram muitos prédios de alto padrão aqui no entorno de onde eu moro. Então tem muitos apartamentos, assim, a Sabesp não está dando conta. Então falta água aí, acaba vindo os parentes, sempre vem visita, é um rolo todo, né? Mas aí daí, beleza, eu tava aqui fazendo minhas coisas e tal. Aí quando foi na sexta-feira, a minha vizinha, ela é uma senhorinha que ela mora numa casa aqui de fundos, né? É totalmente independente da minha. É como se fosse, é praticamente no outro quarteirão, mas é um corredorzão, assim, que você entra pra chegar na casa dela. Ela mora numa casa aqui de fundo e ela é uma senhorinha que o filho dela mudou da casa dela recentemente com a esposa. Então ela tá sozinha. E recentemente ela operou, porque ela tinha quebrado, olha que loucura, ela tinha quebrado o joelho na porta de casa aqui. E aí ficou mais de um ano e meio, se eu não me engano foi isso, um ano e meio esperando vaga para fazer a cirurgia. Nossa. E não conseguia. Machucou a bacia, quebrou o joelho, não conseguia, porque primeiro que você depender de SUS no Brasil já é uma vergonha o que demora, né? Ainda com o negócio da pandemia, tava pior ainda, porque todas as prioridades eram para Covid. Então, assim, tudo que era cirurgia, outros tipos de tratamento, ficou mais demorado ainda. Então, ela ficou muito tempo esperando. E aí saiu uma vaga para ela, tem uns 2 meses, eu acho, e ela fez a cirurgia. Só que ela tava passando mal, disse que estava com infecção urinária, que estava passando mal, e não sei o quê, e não tinha ninguém para levar ela no hospital. Se eu podia ir com ela.
Eu nunca tinha saído com essa mulher. Assim, conversava com ela de vez em quando, era minha vizinha, morava aqui do lado, mas não posso falar assim que é uma amiga, entendeu? Que era alguém Sim. próximo. Mas eu pensei, gente, isso daí é perigosíssimo. Isso é uma coisa que é corriqueira, mas se você não trata, pode ser fatal. Isso daí evolui para uma infecção generalizada, já era. Ela tem 3 filhos, ninguém veio aqui levar essa mulher para levá-la no hospital. Ah, porque um mora em Santos, na cidade do lado, que o outro mora no bairro do lado, porque o outro mora no Japão, mas ninguém vem, entendeu? Eu falei, tá bom. E assim, ela tem uma moça que ajudava ela, a moça da limpeza, né? Que ajuda ela, tudo. E que geralmente ia com ela ao hospital, mas disse que arrumou um outro trabalho que não vai mais ajudar e ela tem que arrumar outra pessoa, não pode mais contar com ela, beleza. Tá, peguei e falei pra ela, não, vamos, eu vou com a senhora, né? Não tem problema, você quer ir agora? Não, vamos no sábado, vamos amanhã de manhã, porque final de semana geralmente é mais vazio e tal. Ok, levantei cedinho, né? Peguei ela de manhã e fomos. Chamei um Uber, que eu estou sem carro, e fomos. Aí Uhum. fui, levei ela no hospital, demorou um pouquinho, mas não foi nada do outro mundo, assim. Ela teve que fazer exame de sangue, outras coisas e tal. Aí, beleza. Aí, e ela não tem convênio, né? Hospital público, então você imagina, já é complicado, né? Mas enfim. É, aí ela fez os exames, tudo, e aí ela saiu lá da salinha dos exames e falou assim pra mim: Ah, a gente tem que voltar aqui, acho que lá por 1h30, uma e meia, porque vai demorar de 3 a 4 horas pra ficar pronto, né? Ficar aqui esperando não dá. Então a gente tem que voltar. Eu acho que lá por 1h30 dá. Vê aí a hora que você almoça. Aí você almoça, depois que você almoçar a gente vem e tal. É, tipo, eu podia ter perguntado: Você tem um compromisso na parte da tarde? Você pode voltar? Como assim ela decidiu? Assim, se a gente parar pra pensar, é uma coisa lógica. Se ela não tinha alguém pra vir de manhã, ela não ia ter alguém pra vir de tarde. Então, até aí tudo bem, né? Falei, às vezes ela nem, né, nem pensou e tal. Beleza, eu falei, não, tudo bem. Aí voltamos. Aí fiz umas coisas em casa, saí com o cachorro, arrumei não sei o quê, porque eu sabia que eu ia ter que sair à noite, eu tinha compromisso e tal. Fiz umas coisas, aí voltamos no hospital na parte da tarde e tal. Aí fomos, passamos no médico de novo, pegamos exame e tal, passou. Aí trouxe ela de volta para casa e morreu aí. Quando foi no domingo, ela me manda uma mensagem assim: Ana, porque eu tô precisando de fralda, eu tô precisando do remédio porque o meu filho não veio aqui comprar porque ele estava ocupado limpando a casa e eu preciso de não sei o quê. Aí amanhã, quando você puder, antes do meio-dia, mas a hora que você puder, assim. Você passa aqui em casa, pega a receita, vai lá no Booknon, compra. Na volta você já passa lá no posto e compra cigarro também, tá? Aí eu fico aqui te esperando, desse jeito. Aí eu ouvi o áudio e fiquei assim, sabe o grilo? E tipo, ué, o que foi que eu não peguei, né? Ah, e detalhe, esqueci de falar uma coisa. No dia que ela me chamou na casa dela, pedindo para que eu fosse com ela ao hospital, esqueci de comentar isso. Não era só o hospital, eram 2 coisas que ela me pediu. Ah, porque eu Uhum. tô com muito medo, muita vergonha de te pedir, mas aqui eu realmente não tenho quem faça isso para mim. Ela queria que eu levasse ela no hospital porque ela não estava bem e levasse ela no dermatologista no dia 21, daqui 2 semanas, né? 1 semana e meia, alguma coisa assim. E aí eu peguei e coloquei na agenda. Falei, olha, eu vou anotar, né? Até porque eu tenho cliente para atender, eu tenho outras coisas, então eu vou pôr na agenda para não esquecer. Mas até aí eu me comprometi a levar ela no hospital e ir no dermatologista com ela, ponto. Acabou, entendeu? Aí quando eu fui no domingo, ela me mandou essa mensagem. E eu fiquei assim, como assim que o filho dela não veio trazer o remédio para ela? Isso que ela tem mata, se você não tratar, isso mata. Eu conheço gente que morreu disso porque vira infecção generalizada, isso mata. Como que Uhum. ele não veio? Porque, estava limpando a casa. Tudo bem, eu sei que ele trabalha, acho que, onde que era? Cobase, acho. Então, assim, sábado, domingo, é esquema de plantão. Só que, cara, Uhum. e você não vai cuidar da sua mãe, uma senhorinha? Tá precisando, que tá doente? Ah, meu, que tem que limpar a casa. Dá um tempo, né? E ele tem carro. Da casa dele até aqui não vai dar 30 minutos de carro. Pelo amor de Deus, não veio. Eu falei, meu, não acredito nisso. Eu falei pra ela, não, fica tranquila. Amanhã de manhã eu vou pra senhora. Só que assim, isso foi suficiente pra pegar ranço, entendeu? Porque assim, é aquilo que eu falei lá no começo. Se você souber pedir,
eu tiro a roupa do corpo e saio nuazinha, entendeu? Mas, cara, não trata como se fosse obrigação. Porque não é, sabe? Cara, se você precisar, eu vou te ajudar e não vou falar pra ninguém, porque eu não vou fazer isso pra ficar me gabando. Eu faço isso porque eu fico com dó, realmente. Eu me sinto, sabe, eu quero ajudar. Sabe, isso se chama empatia. Muita gente não sabe o que é isso. Você se colocar no lugar do outro. Eu me sinto, eu me coloco no lugar do outro. Até você agir como se fosse obrigação, sabe? Se tem uma coisa que eu odeio, meu, sério. Ai, eu não sou tão evoluída assim, de verdade, porque tem uma parte assim do meu ego que odeia quando as pessoas agem como se eu não, como se eu estivesse disponível, sabe? Tipo, não importa, eu não trabalho, não tenho nada melhor para fazer, tô disponível, sabe? Nossa, como isso me irrita. Como isso me irrita. Ela poderia ter perguntado, sabe? Você pode fazer isso para mim? Cara, eu ia fazer, sabe? Eu não ia falar nada para ninguém, ia ficar por isso mesmo, entendeu? Mas Sim, não. Ó, você passa lá, vai no outro lugar e não sei o quê. Como assim, gente? Como se ela estivesse me pagando para isso, sabe? Como se eu tivesse sido contratada para fazer as coisas. Não é verdade isso, entendeu? E outra, se a sim. gente tivesse combinado isso, que eu ia ficar à disposição, tudo bem, mas não é a verdade, né? Aí eu peguei com. Aí depois, beleza, eu falei que eu ia, né? Aí no fim do dia, eu fui com meu namorado levar o cachorro para passear, né? E a gente foi andar na praia com o cachorro adora. Fomos lá dar uma volta na praia com ele, não sei o que e tal. E o meu namorado, o Cadu, falando, e eu quieta, né? Ele falando, e aí, você não vai me falar o que você tem? Porque parece que eu tô falando sozinho, isso aqui. Eu falei, amor, estou em conflito. Ele falou, por quê? Eu falei, o que acontece quando a gente tá ajudando uma pessoa, mas não tá sentindo? Ele, como assim? Eu falei, sabe quando, é assim, é, eu tô numa situação que eu tô ajudando uma pessoa, mas eu não tô fazendo de coração porque eu peguei ranço. E aí, como faz? Eu vou fazer só pra dizer que eu sou boazinha? Se eu não tô sentindo, se eu fiquei irritada, não gostei da forma como foi feita? Aí eu falei pra ele. Ele, mas por que você tá falando isso? Porque, né? Ele sabia que eu ia lá com ela dia 21 também, né? Ele viu eu sair pra levar ela, esse mesmo tudo. E aí eu falei pra ela esse negócio que ela me mandou ir na farmácia. Ela não perguntou se eu podia, ela me mandou ir na farmácia. Aí eu contei pra ele. Aí ele falou: Você tá de brincadeira, né? Que ele já é mais assim, dois pés no peito se precisar, entendeu? Ele falou: Você tá de brincadeira, né? Se é pra fazer isso, eu faço isso pra minha mãe, porque a mãe dele é uma senhora também. Só que ela se vira. Porque eu e ele, a gente trabalha feito uns loucos, a gente faz um monte de coisa. Então, assim, a gente não fica pra cima e pra baixo com ela. Ela precisa ir no hospital, ela pega um carro e vai, entendeu? A não ser assim, como ela tem muitos problemas de saúde, se realmente ela estiver passando muito mal, alguma coisa assim, a gente corre para fazer as coisas, mas ela sabe que a gente tem um monte de coisa para fazer e ela não fica pedindo tudo aleatoriamente, é quando realmente precisa. Então, ok, é super harmonioso, né? Só que aí ele falou isso pra mim, ficou mais chato ainda, né? Porque, tipo, às vezes a mãe dele vai sozinha no hospital, faz as coisas sozinha, eu não tô lá com ela, entende? E tô indo na farmácia pra minha vizinha, sabe? Sabe? Ficou pior ainda, foi pior. Aí eu fiquei pensando, aí ele falou, por isso que você tá com essa cara? Fala, claro que não, e pronto, fala a verdade, mas tem que falar logo, porque assim, eu fiquei pensando, né? Mas assim, eu entendo. Do mesmo jeito que ela não tem alguém para ir com ela no hospital, ela não tem uma pessoa para ir na farmácia, ela não tem uma pessoa para fazer nada. Porque quem fazia era a moça da limpeza. E ela falou para mim que a moça da limpeza, que vinha, limpava a casa, nem tá mais limpando a casa. Ela vem e cobra 30 conto para varrer, tirar o pó e não lava mais quintal, não faz mais nada dessas coisas porque não tem mais tempo. Só que, por outro lado, ela fica reclamando que vive emprestando dinheiro para a moça da limpeza. Então, assim, elas têm um rolo muito louco, que elas brigaram entre elas e sobrou para mim, entendeu? Foi basicamente isso que aconteceu. E aí, só que assim, antes de tomar qualquer decisão, principalmente se eu acho que eu vou magoar os outros, eu penso muito, muito. Eu nem dormi aquela noite que eu fiquei pensando nisso, sabe? Que eu fiquei me remoendo, você não tem noção. Fiquei me remoendo. Aí eu fiquei pensando, fiquei lembrando, eu falei, ela não precisou de ajuda para entrar no táxi, no Uber, porque eu dava a mão para ela, ela não pegava. Ela não precisou de ajuda para sair. Ela não precisou de ajuda para andar no hospital. Ela só pegava o meu braço quando era um lugar aleatório que ela não ia cair. Então, assim, ela não precisa de ajuda. Ela quer companhia, é diferente. Então, assim, isso já foi uma coisa que pegou. Segundo, eu fiquei pensando, cara, se eu fizer e não falar nada,
Para tudo que ela precisar, ela vai me chamar. E eu não tenho essa disponibilidade. Ah, preciso de uma banana na feira. Ah, sabe, qualquer coisa. Não dá. Eu trabalho. Tem hora que eu vou estar atendendo cliente, tem hora que eu não vou estar em casa, tem hora que eu vou estar em, em São Paulo para visitar minha mãe, não vou estar aqui na minha cidade. Entende? Não dá. Três, terceira coisa, ela tem três filhos. Um tá no Japão, não dá, ok. Mas assim, ela tem três filhos adultos. Se ninguém tem tempo porque todo mundo trabalha, cara, todo mundo trabalha. Faz um rateio e contrata uma cuidadora. Nem que não seja para não ficar todos os dias, porque ela se vira em casa, dentro de casa ela se vira, ela faz o café, ela levanta. A comida ela não faz, porque ela pede comida pronta todos os dias. Então, assim, não tem. Não tem, ela se vira. É só para ela sair, para ela fazer essas coisas. Paga a diária da pessoa, entendeu? Só que, assim, o que me deixa mais cabreira, o que me deixou mais cabreira foi isso. A pessoa não para pensar que você tem suas coisas, sabe? Você tem suas coisas, você tem seus horários. Eu trabalho pra caramba, eu trabalho em três projetos ao mesmo tempo. Cara, tenho três, eu sou o Júlio, sabe? Meu marido tem três empregos, sou eu. Tenho três, eu sou o Júlio, entendeu? E a pessoa, tipo assim, vai jogando, sabe? E se tem uma coisa que me deixa, putaça, real, a palavra é essa. É alguma coisa que eu tenho que trabalhar muito ainda, essa questão do autoconhecimento. Mas se tem uma coisa que me deixa puta, é a pessoa agir como se eu fizesse porra nenhuma o dia inteiro, sabe? Porque eu trabalho em casa, então eu não faço nada o dia inteiro? Isso me deixa. Sei muito bem como é, tá? Que ódio! Você se Gente, identifica, né? super me identifico. Eu odeio a pessoa chata. Não interessa, a pessoa não tá aqui comigo. Quantas e quantas vezes minha família vem no final de ano? Óbvio, a minha mãe quer aproveitar a praia, porque ela vai ficar uns dias e vai embora. Eu vou pra praia com ela durante o dia e fico trabalhando de madrugada, sabe? Tem que fazer meus corre pra conseguir fazer as minhas obrigações e bater perna, sei lá, fazer qualquer coisa. E assim, cara, e é uma constante, sabe? Todo mundo me pede tudo. Todo mundo. Todo mundo. Mas até aí tudo bem. Mas eu fiquei muito. Eu fiquei me sentindo mal, porque parecia uma obrigação. E aí eu fiquei em conflito interno, sabe? Que eu pensava, gente, é uma senhora, parece que eu tô largando uma pessoa que tá morrendo, vamos colocar assim, e não tô querendo ajudar. Mas por outro lado, eu fiquei assim, sabe o anjinho, o diabinho? Aí eu fiquei assim, mas como que você não vai ajudar uma senhora de idade que está com problema de saúde e está precisando? E por outro lado, eu fiquei pensando, por que é que você vai fazer uma coisa que você não está sentindo no seu coração só para dizer que você é boazinha? Você não precisa disso. Você sabe quantas pessoas você ajuda sempre. Só que a gente não dá o que não tem. E tempo eu não tenho. Uhum. Eu não tenho. E outra, em hospital aqui em casa a gente nem vai. É assim, para alguém aqui em casa ir em hospital, tem que ter uma pessoa pelo menos uns 3 dias com uma febre de 40 graus. Senão a gente não vai. Porque a minha Uhum. filha tem problema respiratório, o pai dela tem problema respiratório, e a minha sogra já foi parar na UTI, já quase morreu várias vezes por causa de asma. Depois que veio esse negócio da Covid, a gente não vai, filho, fica em casa morrendo, a não ser que realmente, puta merda, se não for, vai ter uma convulsão e aí a gente vai. E Sim. detalhe, isso tudo aconteceu no sábado e no domingo. Na segunda-feira, eu acordei doente. Agora, foi porque Hum, eu fui para o hospital? Foi psicológico? O que que foi? Não sei, mas eu acordei doente. pode ser os dois, né? Porque você foi para um Aí, lugar contagioso, né? A gente fala para ir para o hospital para se cuidar, mas tem gente que vai lá e sai, né, doente, né? Já fiquei muito com meu pai no hospital e assim, não é um lugar seguro, né? O uh-uh. hospital é o lugar mais que você está mais apto a pegar germes, doenças e tudo, né? Nossa, Então, isso me você deixou. acabou se prejudicando, né, minha querida? Eu acabei me sentindo. Eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo, assim, sabe? Me sentindo culpada. Agora, por quê? Porque assim, ó, na minha visão, eu já tenho um monte de coisa para falar para você. Aí no final, só pra concluir, né? No final, aí no outro dia, eu tinha que ter ido lá comprar o remédio. Só que eu não fui. Eu demorei, porque eu já acordei mal. Eu já tava me sentindo mal. Eu demorei pra levantar da cama, coisa que não é normal, sabe? Eu fico tipo uns 3 anos sem ter uma febre pra mais. E eu acordei, me sentindo mal, sabe? Meio doente, assim, dor de garganta, tosse e tal. E ainda fui trabalhar no computador, que eu tinha um negócio pra terminar, que eu tinha esquecido, eu tinha que entregar naquele dia.
Fui fazer o negócio. Aí quando eu vi já era mais de 10h30. Aí eu vi que tinha uma mensagem dela, que o meu celular estava no carregador, que ela tinha pedido pra eu ir antes do meio-dia, né? Já era quase 10h30. Aí ela mandando mensagem falou assim: Ah, não precisa ir lá não, porque a moça tá aqui, a moça da limpeza, né? Ela apareceu aqui, eu nem sabia que ela vinha, mas ela veio, eu vou pedir pra ela ir. Aí eu falei: Ah, então tá bom, melhor ela ir mesmo, porque eu não tô boa e eu tô trabalhando. Além de eu acordar um pouco doente, eu tô trabalhando, eu vou demorar, né? Então manda ela aí que é melhor. Na minha cabeça, o que que eu ia fazer? Eu ia pegar as coisas, ia lá comprar e na volta ia conversar com ela, mas acabei nem indo. E aí Sim. passou. E aí no fim do dia, meu, tive febre, aquela coisa toda. Ela mandava mensagem, eu não respondia e tal, porque, meu, não, não. Não, eu já não tava boa, entendeu? Deixei o celular de lado, falei, ah, não, depois a gente conversa. Aí quando foi no dia seguinte, tinha mais mensagem dela. E ela perguntando, Aninha, eu tô sentindo que você tá meio diferente comigo. O que que aconteceu? Porque eu acho que ela achou que eu fui meio fria com ela, não sei. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu não te respondi porque eu tava doente, tava com febre, não sei o que, fazia muito tempo que eu não ficava com febre. Tinha visita aqui em casa, que viu os parentes do meu marido aí, eles vieram fazer um churrasco aí, e eu nem fiquei lá com eles, porque eu tava podre na cama. Mas não foi por isso, mas assim, foi por isso que eu não te respondi. Mas eu tenho uma coisa pra te falar e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aí peguei e expliquei tudo. Falei, olha, não dá. E tem mais, ainda falei pra ela, e tem mais. Se eu continuar fazendo isso, eu vou estar ajudando mais os seus filhos do que você. Porque é a responsabilidade deles. Onde já se viu ele não ir comprar um remédio para a senhora porque ficou limpando a casa? No mínimo, ele deve ter pensado: ah, ela se vira com a vizinha lá. E não, eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero esse vínculo de toda vez que a senhora precisar de alguma coisa ligar para mim, porque eu não tenho tempo. Eu sou o Júlio, eu tenho 3 empregos. Eu tenho um cachorro e duas Porque filhas assim, também, além disso. E uma. exatamente. Eu sou um ser humano que eu não paro, cara, eu não paro. Eu sou extremamente agitada, eu faço 1 milhão de coisas por dia. Eu não tenho tempo, sabe, pra ficar assim. Meu, falei pra ela, você precisa de qualquer outra coisa, assim, ah, sei lá, tenho que pegar um negócio que é alto, eu não alcanço, ou caiu alguma coisa, sei lá, se a senhora cair, aconteceu alguma coisa dentro de casa, realmente for uma emergência, não tiver quem, faça, ok, realmente eu estou aqui à disposição. Só que não posso ser a pessoa que está à disposição 24 horas por dia de plantão. Essa pessoa não sou eu. A senhora precisa de alguém que fique. E se os meninos não querem fazer, eles precisam pagar alguém. Se não for a moça da limpeza, vai ser outra pessoa. Só que essa pessoa não sou eu. Eu não tenho essa disponibilidade. E aí eu falei tudo. E me deu um alívio, menina. Mas um alívio. Um alívio. Porque eu tava assim, uma angústia, sabe? Porque eu não queria deixar ela chateada. Porque eu tava achando que eu tava sendo ruim, que eu tava largando uma pessoa idosa, eu não queria ajudar. Só que, meu, como que eu vou ficar à disposição? Não dá, não dá, eu faço 1 milhão de coisas. Não tenho como, não tenho tempo para isso. Posso ajudar em outras coisas, entendeu? E numa emergência. Mas assim, ela precisa de uma cuidadora. É isso. Uma cuidadora. Alguém que possa ir com ela nos lugares, que possa ajudar se ela precisar de alguma coisa em casa. Gente, eu não sou enfermeira, não sou eu essa pessoa. Por mais que eu queira ajudar, a gente tem que saber o que tá nas nossas mãos e o que não tá, né? O que que a gente tem, não é capacidade, não é isso. Possibilidade de fazer e o que não tem. Não adianta querer abraçar o mundo. É uma faca de dois gumes, né? Você quer ajudar as pessoas, mas parece que quanto mais você ajuda, mais você tem que ajudar, porque todo mundo acaba precisando de você, e você não se ajuda, né? É aquilo, é difícil você achar um equilíbrio aí. É complicado a minha vida. Eu fiquei me sentindo muito mal de falar não para uma senhora idosa, mas o que que eu ia fazer, gente? Ajudar só para dizer que eu sou boazinha? Não, Não não, tem não. sentido. Não tem E eu sentido. acho que você conseguiu captar o porquê que você se sentiu mal de falar não. Porque, sabe, eu vejo que é isso que a gente. Eu me coloco no seu lugar, tá? Eu tenho empatia, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa. Em tudo mesmo, porque quando as pessoas percebem que você ajuda, aí se elas veem que você tem tempo, aí elas sugam o seu tempo. Quando Uhum. não é seu tempo, é sua energia. E aí, se você às vezes aparenta ter um pouquinho mais também, tem gente que vai financeiramente também te sugando ali, pedindo para você Exatamente. também. É o ciclo sem fim, filha, só piora.
só piora e as pessoas elas percebem, né? Elas percebem, elas, na verdade, acho que até inconscientemente, acho que ela não fez É, por mal também, eu também né? acho que não, não, de maneira É, alguma. Mas, mas meu, inconscientemente a gente está muito treinada. Eu vejo que as pessoas elas estão treinadas assim a identificar, ela vai me ajudar, ela é boazinha, ela é legal. é, E exatamente. aí quando você choca a pessoa com um não, né? Você fala assim, olha, eu te ajudo aqui, posso fazer isso hoje por você, mas amanhã eu não posso fazer. Isso causa um impacto também, né? Porque a gente se sente mal, não tá errado. Acho que se sentir mal, acho que ainda é uma coisa a ser trabalhada. É, Mas também assim, mas tá certo, entendeu? Você falar o não. O errado tá a pessoa ficar chateada com você porque você disse não. sim, ela pediu desculpas. Ela pediu desculpa, ela fez, ai, eu não sabia, se eu soubesse eu não teria pedido, me desculpa, não sei o quê, sabe? Eu falei, ai, é que eu não posso contar com os meus filhos, porque eu não vou falar nome, né? Porque o fulano não É, faz nada, porque desde que ele. Mas sabe o que que é também? Aí tem uma outra coisa que entra que me incomodou, além de tudo, entendeu? uhum, Ela fala muito assim, porque o meu filho, depois que casou, a esposa estragou ele. Porque antes a gente era unha e carne, e agora ele não faz nada. Só que assim, a gente tem que entender que os filhos casam, eles criam uma nova família. Eles não ficam grudados com pai e mãe. Então, assim, a visão dela já é deturpada. Uma coisa é ele não ficar colado nela, outra coisa é ele não ajudar quando precisa. São duas coisas diferentes. E eu já percebi que rola uma ciumeira ali, né? uhum. Então ela falou assim: ai, não, eu nem tento mais pedir nada pra ele porque ele não faz. Só que assim, o que é dele tá guardado. Quem fala assim de filho, gente? Isso que eu falei. Ela teoricamente não ficou chateada, mas ela pode ter sido falsa. É o que eu tô falando, eu não conheço essa pessoa. Conheço muito pouco. Eu vejo uma senhora vulnerável. Mas se eu disser que eu conheço essa pessoa, eu não conheço. Quem garante que há meses atrás, quando eu dei o meu telefone para ela, que ela ficava mandando mensagem para mim, ai, porque eu escutei um barulho na rua, vê se alguém tá mexendo no meu portão que eu tenho medo e essas coisas todas, ela já não tava, sabe, aos poucos se aproximando. Aí porque aí pede uma coisinha boba aqui, outra coisinha boba ali, aí depois não sei o que, aí vai aumentando. Eu não sei, mas eu acho que não. Eu acho que não foi esse o caso, não, porque ela tinha moça que levava ela para cima e para baixo e tal. Mas o que me incomodou muito foi isso. Porque você vê que é uma Uhum. pessoa que está vulnerável, que ninguém quer ajudar, que ela falou pra mim, que mandou mensagem para várias pessoas conhecidas que ela precisava ir no hospital, e eram pessoas que moravam próximas ali, às vezes até parente, e ninguém nem respondeu ela. E ela fica falando a torta e a direita, o que é dele tá guardado, o que é dela tá guardado, porque essas coisas voltam e você fica pensando, por que será que ninguém que conhece quer ajudar? É um padrão, né? Também. Quanta gente tá incomodada com as pessoas? É porque ela faz, sabe, abusa. Uhum. Também pode E ser. pela forma como ela fala, você vê assim, que ela acha que os outros têm obrigação. Quem não me garante que agora que eu disse um não, ela não tá falando a mesma coisa de mim que os outros? Que o que é meu tá guardado. Entendeu? Não incomoda, não. Eu não ligo pra essas coisas. Eu falo assim, cada um, né, sabe o que faz a sua vida. Eu não tenho medo de maldição, então meu solto é forte nesse ponto, não ligo, não. Mas assim, é, ainda assim, o pior de tudo é que, mesmo com tudo isso, eu me senti mal. Eu não sei o que acontece, eu sempre tive essa coisa, sabe, de querer ajudar. O que é bom, não é ruim. Acho que todo mundo se ajudasse. Só que a gente tem que ver ajudar como, né? Tem que fazer o que tá ao nosso Sim. alcance também. Não dá pra querer abraçar o mundo. E eu fiquei me sentindo mal. Mas ao mesmo tempo, depois que eu falei a real, sabe? Pus pra fora, eu fiquei me sentindo aliviada, sabe? Porque eu fiquei pensando, cara, se eu não fizer nada, eu vou ter que ficar fazendo, ficar à disposição daqui um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, e toda vez eu vou fazer me sentindo mal, como se, sabe, você fazer se sentindo obrigada, sem fazer de coração, sabe? Sem se entregar para aquilo que você está fazendo. Aí eu pensei, não faz sentido, né? Não faz sentido para fazer assim, é melhor não fazer. É, assim, eu tô orgulhosa de você, porque muita gente não tem nem coragem, né, de falar, né, para outra pessoa. Mas
O que me intriga é você se sentir mal mesmo depois de você ter colocado isso pra fora, entendeu? De você ter exposto. Assim, eu até entendo, porque teve várias situações quando eu tava colocando em prática o não, né? Que no começo a gente realmente, assim, fala, nossa, mas por que que eu falei não? Às vezes até se arrepende, fala assim, ah, não, eu podia até fazer aquilo lá, não ia me incomodar. Mas a gente tem que educar as pessoas, entendeu? Porque elas não estão tendo esse pensamento com a gente. Acho que elas não têm esse pensamento de volta pra gente, sabe? Elas não pensam, na gente. Elas acham que assim, ela pode fazer, ela tá livre ou ela consegue lidar com os horários dela. E outra, eu sou uma pobre senhorinha, ou eu sou uma pobre pessoa que está precisando de ajuda agora. Uhum, E assim, as pessoas aí, elas se colocam em primeiro lugar. E eu acho que a gente também tem que pensar assim, a gente tem que se colocar em primeiro lugar. Mas é muito difícil, assim, é um sentimento assim de culpa às vezes, né? Que você fala, uhum, nossa, eu me senti culpada de falar não para essa pessoa. Mas assim, você compartilhando comigo a sua experiência e a sua história, o que aconteceu, eu não vejo assim, você não está errada em nenhum momento. Eu acho que assim, a gente não está errado em nenhum momento em falar não, né? É lógico que existem casos e casos, né? A gente tem que ajudar as pessoas, tudo, mas a gente tem que pensar primeiro na gente, porque se a gente não tiver uhum, bem para ajudar, para fazer algo pelo outro, não adianta fazer, é em vão isso. É assim, a uhum, energia que a gente acaba emanando é algo ruim, não é algo bom. uhum, E aí não faz bem para exatamente. você e não faz bem nem para a pessoa, né, que está recebendo ali, que está ali é, fazer as coisas porque você sente uma obrigação por fazer nunca é bom. Assim, parece que nunca aquilo não reverbera algo bom, entendeu? Das minhas experiências foi assim, sabe? Tanta gente que eu ajudei, que eu fiz, que eu dei meu tempo, tudo, e no fim aquilo para mim foi em vão, sabe? Eu senti que eu perdi meu tempo, eu senti que aquilo não trouxe nada de bom para minha vida também. Então, a gente tem que pensar muito, muito mesmo, assim, em quem a gente vai ajudar, sabe? Eu não acho isso errado. A gente tem que se policiar e tem que falar não, sim, entendeu? Tem que falar não para pessoas que pedem dinheiro, tem que falar não para a família, né? Tem que falar Uhum. não. A gente tem que aprender a falar, mas é muito difícil. E assim, o que que você acha que te leva a sentir culpa ainda depois de até ter exposto aí tudo, todo o seu sentimento? Né? Porque é engraçado. Eu nunca vejo uma pessoa ainda, eu não senti assim, alguém que falou assim, ah, eu falei não, mas fiquei meio chateado. Nunca vi ninguém falar assim, ah, eu falei não e tipo, tá tudo bem na vida, entendeu? Eu vejo que é isso, sabe? Assim, muita gente assim que eu converso e tudo é esse problema, assim, a pessoa ainda se sente culpada, né? Às vezes a gente se sente mal por estar fazendo algo bom, entendeu? Pra gente. Exatamente. Acho que existe uma grande dificuldade em se priorizar, né? E isso é uma coisa que eu venho batalhando há muito tempo, porque eu sempre fui a pessoa que ajuda todo mundo, e tá tudo bem. Eu sempre fiz de boa, de boaça mesmo, de coração, sabe? Por isso que eu brinquei lá no começo que eu falei, você vem aqui, me dá sua roupa aí que eu tô precisando, já tô peladinha, entendeu? Já te dou, porque eu sempre ajudei e aquilo faz você se sentir bem, né? A gente se sente bem ajudando os outros, a gente se sente bem. E eu lembro que teve uma época que quando eu comecei com isso, sabe, fiquei um pouco mais velha, saí da adolescência, já comecei a trabalhar um pouco mais madura. Sabe, você tem mais possibilidades de ajudar as pessoas, né? Você tem mais liberdade, você tem mais recurso. Quando eu me dei por mim, eu tava toda hora ajudando todo mundo. E tá tudo bem, aquilo fazia eu me sentir bem. Aí depois a pessoa me agradecia, tinha aquela gratidão, aquela coisa. Eu me sentia melhor ainda, né? É uma sensação muito boa, muito gostosa que a gente sente, sabe? De, nossa, eu fiz uma coisa boa, eu ajudei alguém. É impressionante. É impressionante. É uma coisa boa.
Só que é aquilo que a gente estava falando, quando é feita de coração. Não quando é feita na base da obrigação, você se sentindo obrigada, porque se eu não fizer, eu não serei uma boa pessoa. Nesse caso em particular, eu acho que eu me senti mal porque foi uma mistura de culpa, não pelo não em si, mas pela situação. Eu fiquei imaginando uma senhora que mora sozinha, com problema de saúde, com dificuldade para andar por causa da cirurgia que ela fez, tendo que ir para cima e para baixo em hospital e os filhos não ajudarem. Isso é muito triste. E sabe, eu queria, sabe, tipo, pegar pela mão e ajudar mesmo. Eu queria fazer, tanto que eu fui com ela primeiro dia no hospital, na boa. Apesar de eu não gostar de hospital, acho que ninguém gosta, na verdade, né? Apesar de tudo isso, um pleno sábado de manhã, sabe? Eu tenho um monte de coisa para fazer, porque eu ia sair à noite, depois ia vir gente em casa na segunda-feira, não sei o que, aquela coisa toda. Ainda assim, eu fiz na boa, de verdade, de coração. E naquele momento isso não me incomodou. Só que aí depois que eu comecei a fazer, que eu parei para pensar, o que que eu estou fazendo? Porque uma coisa é você querer ajudar, outra coisa é você querer assumir responsabilidade que não é sua, que não é o seu papel. E fazer. Não, e é engraçado que, assim, eu olho para trás e isso foi uma constante na minha vida. Sempre ajudando todo mundo, e por muito tempo eu ajudava, inclusive financeiramente, ou atendia cliente e nunca recebia, sabe? Que depois eu te pago, eu ficava com dó da pessoa porque ela estava precisando, atendia e nunca recebia. E no começo, tava tudo bem, mesmo a pessoa não me pagando, mesmo, sabe? Tava tudo bem, porque eu sentia, ah, ela precisou, eu ajudei, tá tudo certo. Só que com o tempo, começou a dar problema, porque os boletos não param de chegar, né, bem? Foi aí que eu comecei a policiar, porque eu percebi o quê? Que eu estava tirando da minha casa, eu estava tirando da minha família para ajudar um estranho. Não tem sentido. Você não dá aquilo que você não tem. E isso me obrigou a me policiar. E aí foi quando eu comecei a aprender a falar não. Mas foi um processo que levou anos. Porque até então eu só me lascava, filha. Eu ajudava todo mundo, sabe? Amigas que se diziam amigas, eu estava sempre ali para ajudar. Quando eu precisava de alguma coisa, se eu precisasse, que era muito difícil, que eu sou super orgulhosa, para mim pedir ajuda é muito difícil. Eu tenho uma mania de querer resolver meus problemas sozinha, que é muito difícil pedir ajuda. Quando eu pedia, ninguém nunca estava lá. Eu ficava, nossa, mas eu nunca pedi nada para ela. Eu conheço essa pessoa há 7 anos, nunca pedi nada. Eu precisei de uma ajuda uma vez e eu sempre fiz de tudo. E aí que eu comecei a cair na real. E aí eu comecei a selecionar melhor, sabe? As pessoas que eu ia ajudar. Porque, cara, não dá. Por mais que você queira ajudar os outros, não dá para fazer tudo. Sabe? Eu moro em casa, né? E vira e mexe passa morador de rua batendo aí na porta pedindo coisa. Não é sempre que eu dou. Eu não Uhum. posso, porque se eu for dar para todo mundo, vai faltar em casa. Porque é muito. Eu não sei o que fizeram com essa cidade, que eu tô morando assim, aqui é uma cidade pequena. Mas se for considerar o bairro onde eu tô, é como se eu estivesse do lado do centro, assim. 2 ruas para lá é o centro da cidade, entendeu? Então, assim, lá né, no Boqueirão ali, que seria o centro, tá com muito morador de rua ali. Eu não sei o que aconteceu de uns anos pra cá. E eu tô muito perto. Então, eles passam aqui toda hora. E a minha casa, a gente gosta de ambiente arejado. Então, eu deixo a porta da frente aberta. Então, é muito, assim, escancarado, né? Não tem um murão alto, nada dessas coisas. Então, assim, acho que todos os moradores de rua da Praia Grande olham para essa casa e pensam: tá fácil pedir aí, eu tô vendo tudo lá dentro. Então, assim, pô, o cara passou num domingo, depois do almoço, cara, sobrou macarrão, sobrou. O que que é que a gente tinha feito? Era brajola, sabe? Aquela carne enrolada, não sei o que, gostosinho, no molho e tal. Tinha sobrado umas 3, 4 brajolas lá, cara, eu dei tudo. Eu dei. Que ele queria, porque meus filhos, não sei o que, eu dei. Mas tudo bem, a gente faz outra coisa pro almoço, sabe? Eu dei. Só que tem dia que eu não vou dar. Porque se eu for dar pra todo mundo que bate aqui e pede, não dá. Ainda mais se pedir dinheiro, né, filha? Complicado. Isso Aí você aí dá eu dinheiro, a pessoa tá lá gastando em pinga. é, Assim, às várias vezes coisas que eu já vi, que eu dava dinheiro, ajudava esse povo, depois me arrependi. Mas enfim, não é o foco, né? Mas assim, várias coisas que aconteceram, e aí você começa a ver, sabe? E aí que eu comecei a selecionar. Falei, não dá pra ajudar pra todo mundo, é humanamente impossível. Eu não sou, sabe, Mulher Maravilha, não dá. Só que nesse caso, eu fiquei pensando, você já imaginou se a mulher tá lá no fundo? Eu não vou comprar o remédio, ninguém vai comprar o remédio. Essa mulher tem um piripaque, não consegue pedir ajuda para ninguém, porque é uma senhora sozinha ali atrás.
E aí ela me bate as botas, acontece alguma coisa ali, e depois eu vou ficar a vida inteira pensando que eu matei a véia. Já pensou? Eu fiquei com isso na cabeça. Já imaginou ela não conseguir pedir ajuda? Eu fiquei assim, falei, meu, eu posso me arrepender disso, me arrepender gravemente. Mas assim, eu fiz o que eu senti que eu devia fazer. E eu, assim, se eu disser que eu me arrependo de ter cortado, não, eu não me arrependo, porque eu me senti aliviada. Mas uma parte de mim ainda tem uma coisinha assim que fica, meu, será que você fez a coisa certa mesmo? Será que você tá sendo ruim? Será que você é realmente uma pessoa boa? É complicado isso. Você não negou ajuda para ela, né? Você falou assim: olha, se acontecer uma emergência, se tiver alguma coisa. É, eu acho que assim, foi uma forma de você educá-la para ela entender que ela não pode contar com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você tem a sua vida, você deixou isso bem claro. É, e que sim, você está disposta, você está disponível a ajudá-la num caso de emergência, num caso, olha, realmente, olha, meu filho Exatamente. não pode, né? Tem tudo isso. E então, assim, eu entendo que se passam 1 milhão de coisas na nossa cabeça. Uhum, Mas tem coisas que não é da nossa responsabilidade, realmente. Não é da não é. gente ter que carregar aquilo, né? Tenho uma frase, né, muito assim, que eu falo assim, eu não vou comprar esse karma, eu já tenho os meus pra... mas assim, eu acho que o importante é isso, sabe? Você colocou ela no lugar, a gente tem que colocar as pessoas no lugar. Você não tá negando sua ajuda, se ela realmente precisar, você tá aí, é sua vizinha, a gente tem que se ajudar mesmo. Eu também tô aqui. Eu Uhum, não converso com os meus vizinhos, porque aqui é meio complicado, né? Muita fofoca. Eu falo assim, eu não deixo de ser educada, né? uhum, Se acontece algum problema no bairro, tô aqui, a gente conversa, tudo, mas assim, todo mundo sabe, olha, aconteceu alguma coisa, a gente grita, né? Ajuda, mas ninguém tá cuidando da vida de ninguém. Pelo menos eu sou uhum, muito reservada, assim, nesse sentido. Eu às vezes até demais, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de dar essa abertura, assim, para as pessoas, porque, né, não tem nenhum problema, mas é muito difícil do outro entender até onde vai o seu limite, entendeu? Até onde você uhum. pode entrar na casa do seu vizinho, você pode contar com ele, porque todo mundo tem a sua vida, tem as suas responsabilidades, tem as coisas para fazer do dia a dia. E, e assim, a gente só precisa assim, se posicionar, né? E às vezes, realmente, se essa pessoa que se posiciona, a gente vai ser mal visto, né? Às vezes eu vejo, eu sinto assim, né? Ai, a Ivana não, ela é educada, mas ela é na dela, ela é brava, não mexe com ela. É. É meio assim, eu já ouvi, né? Eu já senti isso aqui. Então, mas assim, eu prefiro ter essa imagem hoje do que ser a boazinha que ajuda todo mundo. Uhum. E depois eu tô com a minha vida toda atrasada e toda complicada porque eu dei atenção demais para os outros e não dei para mim. É, Exatamente, né? Uma vez eu ouvi é, uma frase que era assim: sempre que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. Se eu digo sim para ir com ela em algum lugar, eu estou dizendo não para uma outra tarefa que eu poderia estar fazendo. De repente, estar com as minhas filhas, ou um outro trabalho, alguma outra coisa, né? Você está sempre fazendo escolhas. E é engraçado isso, porque eu já venho de um processo de anos de aprender a dizer não, porque foi difícil para mim. Eu sempre fui. Assim, eu acho que eu já nasci com probleminhas, né? Porque eu lembro que quando eu era pequenininha, bem criancinha, assim, eu morria de medo de magoar as pessoas. Muito bizarro, muito bizarro. Tipo assim, vinha uma tia em casa que eu via só de vez em nunca. Aí ela vinha com um presente. Aí ela me dava um presente ali. Na hora que eu tava abrindo o presente, eu não tava nem vendo direito o que que era ainda, eu já fazia cara feliz, porque eu achava que eu tinha que fingir que eu gostei, entendeu? Pra ela não ficar chateada. Eu era criança, é muito bizarro isso. Mas enfim, eu sempre tive essa coisa de não querer magoar as pessoas. Começou aí, não querer magoar as pessoas, um medo de magoar as pessoas. Que no fundo, pode ser que uma parte de mim tivesse medo de rejeição também, né? Não sei, pode ser. Mas eu tinha muito isso. E conforme eu fui crescendo,
Quando eu me vi, quando eu percebi, eu estava ajudando todo mundo. E aquilo me fazia bem e estava tudo bem. Só que tem um limite, tem que ter um equilíbrio, né? Quando você sai daquilo de ajudar os outros para viver para os outros, viver para servir, aí é problema. Aí é problema. E era o que estava acontecendo comigo. E aí a vida, né, a espiritualidade, enfim, começou a jogar um monte de bosta na minha cara, entendeu? Tem várias coisas que aconteciam que eu ficava assim, triste. Pensa numa pessoa triste. Pensa numa pessoa triste. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma amiga, que era uma amiga assim que eu conheci ela desde os 13 anos, 12 anos por aí. Ela morava do lado da minha casa. Quando a Uhum. gente tava com uns 20 e pouco, minhas filhas já eram nascidas, que eu tive elas bem novas, ela tinha saído com o cara, ela tava gostando dele, só que o cara não queria saber dela. E falou que queria só amizade, isso aqui. E aí, e nessa época a gente tinha se reaproximado. A gente tinha se afastado um pouco, e nessa época a gente tinha se reaproximado. E aí todo mundo falava assim pra ela, mas fulana, segue sua vida, ele não quer nada com você, e não sei o quê, e ficava assim. E eu mexia com o negócio dos oráculos, né? E eu ficava abrindo oráculo pra ela todo santo dia, que ela me ligava pra perguntar dele. Ai. E eu ficava numa situação muito chata, assim, muito desconfortável, porque eu, como amiga, queria falar pra ela: amiga, fulana, querida, segue sua vida, larga dele, que ele não quer saber de você. Era isso que eu queria falar. Você está retardando o término, você vai sofrer mais. Eu, como amiga, queria falar isso pra ela. Só que eu abri a desgraça do oráculo e não era isso que aparecia, entendeu? E aparecia assim, que eles iam ficar juntos, mas que não era agora, ia demorar. E aí eu falei isso pra ela. E ela nunca mais me largou, porque ela me ligava todo santo dia pra perguntar a mesma coisa. Mas enfim, eu achava que eu estava ajudando, sabe? Queria ajudar. Falava, meu, é um saco, porque ela pergunta a mesma coisa, todo não aguento mais falar a mesma coisa. Chega uma hora que eu não aguentava mais. Dá vontade de fazer uma gravação assim, sabe? Quando ela perguntar, eu soltar a gravação. Mas enfim, 5 anos depois, eles estavam de casamento marcado. Uhum. E eu era a única pessoa que apoiava ela. Não porque eu queria, mas pelo que eu estava fazendo ali, por causa desse trabalho com a espiritualidade. Porque eu, Ana, era totalmente contra. Ela vai viver sua vida. Ele não quer, ele já falou com todas as letras que não quer. Mas aí foi passando o tempo, eles se reaproximaram e no final ela não me contou no casamento dela. Tá brincando? Não me contou. Ela marcou o casamento, ela veio na minha Hum, casa, ela entregou os convites para mim e para minha família. Quando chegou no dia do casamento, não tinha mesa pra gente lá. Na época que ela estava marcando o casamento, ela já começou a se afastar de mim. Aí não me procurava hum, mais tanto, não sei o quê, porque as coisas estavam dando certo, né? Pra que ela vai me procurar? Perdi a utilidade, entendeu? É uma pessoa que eu conhecia desde os 12 anos. Chegou no dia do casamento, não tinha mesa. Todas as mesas com nome marcado, tudo bonitinho, e a gente em pé. E aí o pai dela, morrendo de vergonha, que já conhecia a gente e tal, viram as minhas filhas nascerem, essas coisas todas, saiu correndo, deu um jeito lá com o pessoal do buffet de arrumar uma mesa aleatória que tinha umas decorações, tiraram tudo para pôr uma mesa pra gente. não. E eu, na minha inocência, que eu ainda estava nisso de começar a entender as coisas, que você não precisa viver para todo mundo, nem percebi. Eu, na minha inocência, achei que ela tinha feito um erro de cálculo. E aí, olhando pra trás, eu lembro que no dia do casamento, a gente ficou a cerimônia inteira em pé, que era no salão, era mestre de cerimônias, né? Não era religioso. Era mestre de cerimônias. A gente passou a cerimônia inteira em pé, só eu, meu namorado e minhas 2 filhas, o resto todo mundo sentado, né? Normal. Quando acabou a cerimônia, que foi pro comes e bebes, aquelas coisas, eles deram um jeito lá, cataram uma mesa, colocaram no lugar lá do lado do bar, né? Foi até bom porque a gente foi os que mais bebeu. A gente tava do lado do bar, as coisas chegavam rapidinho. O povo na fila, o pessoal trazia na nossa mesa, porque tava tão chato que todo mundo começou a servir a gente pra não ficar chato, entendeu? A gente foi a família que mais comeu e mais bebeu naquela festa, mas tudo bem. Saiu um ponto positivo, sabe? Que os caras vieram com uma mesa aleatória, fizeram uma decoração lá meio corrida, assim, improvisada, entendeu? E eu nem aí fora do Brasil. Gente, tinha amigos, amigos antigos, amigos em comum de adolescência, tava todo mundo lá. E ninguém nem imaginava que eu ia estar lá.
Porque ela tinha falado pra todo mundo que eu não ia. Ela foi na minha casa entregar convite. Tem noção? E eu não tinha. Eu sou muito tapada. Muito tapada. Eu não percebi. Eu achei que ela tinha feito erro de cálculo. E aí chega lá, né? Ela foi, depois, né, na hora da festa ali, ela foi passando, cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo, aquela coisa e tal, com aquele vestido branco lindo. Aí ela chegou e falou assim pra mim: Ai, eu achei que você não vinha. Aí eu falei: Nossa, mas por que que eu não viria no seu casamento? Ela: Ah, sei lá, você é estranha, vira as costas, foi embora. Passou. Eu fui levar acho que um ano e meio pra cair a ficha do que tinha acontecido. Porque aí, conversando depois com outras pessoas, eu entendi que numa dessas mesas onde estavam todos os amigos de adolescência, tinha uma cadeira vazia, que era a cadeira do meu marido. Ela achou que só ele ia, porque ela conhecia ele antes de conhecer a mim. Eles estudaram juntos. Ela estudou acho que um ou Uhum. 2 anos com ele, depois a gente se conheceu. E depois disso nós Uhum. viramos amigas. Ela deixou uma cadeira para ele. Ela não contou eu, ela não contou as minhas filhas, ela não contou ninguém. E todo mundo que tava lá sabia, menos eu. Tava na inocência achando que era eu de cálculo. E aí, quando eu entendi o que tinha acontecido, mais de um ano depois, que eu comecei a puxar da memória, eu me lembrei que quando ela tinha marcado o casamento, ela ligou lá em casa e começou a contar umas histórias muito estranhas. Ah, porque o fulano, que era um desses amigos antigos, falou que se você for no casamento ele não vai. Aí eu dava risada, aí eu falava, por quê? Ela falava, ah, não, porque você é bruxa e ele não gosta. Aí eu lembro que eu brincava, que eu peguei e falei assim, não tem problema não, eu nem falava mais com esse fulano, né? Não falo até hoje. Se bem que no casamento a gente se cumprimentou, tudo foi tudo bem. Mas assim, eu não falava com ele há muitos anos. Aí eu peguei e falei assim, não tem problema não, fala pra ele que se ele começar a encher muito saco, eu vou fazer uma mandinga pro negócio dele nunca mais levantar. Falava essas coisas, tipo, levava na brincadeira. Só que eu não tinha percebido que desde que ela estava marcando esse casamento, ela já estava tentando fazer com que eu não fosse. E eu, burra, não percebi. E aí eu pensei, por que é que eu fiquei feito uma idiota com essa mulher no telefone todo santo dia, que ela me ligava, me fazia abrir oráculo para ela, nunca me pagou R$ 1 e ainda ficava chorando as pitangas. E eu ficava lá acalmando ela todo santo dia por uns 4 anos. Ah, gente, para, né? Perdi a utilidade, acabou. Ainda me fez Foi por passar vergonha. Quer dizer, na época eu não passei porque eu era. Ainda bem que eu era ingênua. Porque senão era capaz de eu catar minha filha e querer ir embora. Dá vergonha da gente chegar lá e todo mundo saber que a gente, que tecnicamente a noiva não me queria lá, né? Ridículo. Era melhor não ter me convidado. Eu, hein? Foi na minha casa levar convite, era melhor não ter convidado. A verdade é sempre melhor, se ela não queria que eu estivesse lá. Ah, e Sim. umas coisas muito aleatórias. Eu falei, gente, mas quer dizer que eu sou sua amiga quando ela precisa? Como que é isso? Aí várias coisas assim foram acontecendo, sabe? Por isso que eu falei que a vida vai lá e joga bosta na sua cara. Porque aí eu comecei a ficar. Ah, eu fui pondo o pé no freio, fui pondo o pé no freio, fui pondo o pé no freio, porque eu sempre fui a pessoa que tá disponível. Quantas e quantas vezes? Quando eu trabalhava com programação, tinha amigas que ligavam pra mim e faziam assim: Ah, porque eu tô com problema no meu site, você pode olhar que eu não tenho como pagar o cara? Eu olhava e não cobrava nada, sabe? Nunca, minha amiga, eu não vou ajudar. E era num ponto assim, a outra fazia assim, fez assim pra mim uma vez, a outra colega. Ana, me passa seu e-mail? Tá bom, passei o e-mail. Ah, então eu tô te mandando aí um arquivo com meu cartão de visita. Eu preciso que você abra e altere o número, porque mudou meu número de telefone. Assim, e eu não ligava, sabe? Ah, tá bom, porque pra mim, que trabalhava com essas coisas, era uma coisa simples. Eu tinha o programa instalado na minha máquina, sabia fazer. Eu ia abrir, ia mudar o número, fechar o arquivo, mandar de volta para ela. Não ia levar 5 minutos para fazer isso. Se ela, que é uma pessoa que não conhecia, ela não ia saber fazer. Ela ia ter que descobrir qual que é o programa que ela usa, baixar o programa, fazer a edição, entendeu? Não custava nada para mim. Só que, cara, pergunta. Hoje, olhando para trás, eu penso, por que que eu fazia isso? Por que que a pessoa vira para mim e fala, tô te mandando e-mail, arruma aí para mim, e eu falava, tá bom, entende? Então, assim, eu venho de um lugar que eu sempre estudo para todo mundo, sempre. Por quê? Sei lá. Eu sei que eu fazia tudo para todo mundo. E aí eu fui parando, fui parando, fui parando. E aí, recentemente, eu tenho uma cliente, né, que ela é astróloga. E aí ela foi fazer meu mapa.
Aí ela fez o meu mapa e ela escreveu no mapa inteirinho. Aprender a dizer não. Tudo que ela escrevia, ela colocava embaixo. Aprender a dizer não. Parte profissional, aprender a dizer não. Relacionamento com a família, aprender a dizer não. Relacionamentos sociais. Aí ela falava um monte de coisa, lá, aprender a dizer não. Aí ela colocou bem grande. Aprender a dizer não, porque todo mundo abusa de você. Meu mapa astral todinho assim. Todinho. Aí depois que ela mandou o mapa, a gente foi conversar pelo telefone para ela me explicar os detalhes do mapa, não sei o que. Ela falava, Ana, pelo amor de Deus, seu mapa é terrível. Se você deixar, você só vai viver pelos outros. Isso é quase um karma que você tem que viver na sua vida. Aprender a se priorizar, expandir seu poder pessoal, se colocar em primeiro lugar, ajudar os outros somente se não for causar problemas na sua vida ou se não for um sacrifício para você. E aí, quando eu fui falar não para essa senhora aí atrás, eu pensei nessas coisas, sabe? Eu fiz um retrospecto da minha vida, eu pensei no meu mapa, eu pensei em tudo. Falei, mano, chega, né? Já deu já, né? Já, já deu Assim, bastante. foi um alívio. Foi um alívio, porque, cara, parece que eu tirei uma mochila muito pesada das costas, assim, sabe? Eu não preciso disso. Eu não preciso provar pra ninguém que eu sou boa, sabe? O fato de eu dizer não pra ela não significa que eu não sou uma pessoa boa, porque sempre que eu posso eu ajudo. Outra coisa que eu fiquei pensando também, cada um tem uma característica, né? Eu tava conversando com uma pessoa e eu comentei que eu tinha levado a minha vizinha no hospital, que eu não gostava muito de hospital, mas tadinha, ela tava precisando, não sei o quê. Aí essa pessoa virou pra mim e falou assim: sabe quem que adora essas coisas? A fulana, uma pessoa que trabalha, né? Junto, assim. A fulana, ela adora essas coisas. Eu falei, como assim adora essas coisas? Ficar pra cima e pra baixo com o velhinho e ajuda aí, não sei o quê. Nasceu pra ser enfermeira. Não sei o que que tá fazendo trabalhando em outra coisa. Nasceu pra Uhum. isso. Eu fiquei pensando, é engraçado, cada um tem o seu jeito de ajudar as pessoas, né? Todo mundo que tem um problema, que tá precisando de alguma coisa, me liga. Se eu não tô atendendo cliente, tô atendendo, entre aspas, amigos, parentes, entendeu? Que todo mundo que tem um problema me liga para conversar, que precisa conversar com alguém. Depois fala, nossa, você sempre sabe o que falar na hora certa, sabe? Você falou um negócio que eu agora tô vendo com outros olhos, não tinha pensado dessa forma. E é uma coisa que eu faço naturalmente. É o meu jeito de ajudar. Cada um tem o seu. E isso eu achei interessante também, que eu parei para pensar. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Cada um ajuda como pode, você não precisa fazer tudo. Tem gente que não faz caridade, que não faz serviço voluntário, mas é um profissional excelente e dentro do próprio trabalho tenta ajudar além do que o trabalho oferece. Então, Sim, assim, cada um ajuda como pode, né? O que que você sim, prefere? Um médico que não é tão bom, mas que também faz serviço voluntário, ou um médico que não faz serviço voluntário, mas não trata o seu paciente como um número? Cada um tem que fazer aquilo que está na sua essência, né? sim. Nossa, você vê tantas coisas assim. Isso que aconteceu aí com a sua amiga, que você ficou tanto tempo aí ajudando ela lá com o cara e tal. Foi o start, assim, para você começar a entender que as pessoas elas estavam abusando de você, porque é um abuso que você sofreu. Foi uma das primeiras coisas, porque era uma É, pessoa que, para mim, mexeu muito, porque já era uma pessoa que eu conhecia de muito tempo. Porque até sim, então, se uma pessoa estranha me procurasse e eu ajudasse, porque eu fiquei com dó na hora, eu senti que ela estava precisando, e ela não tivesse gratidão ou qualquer coisa assim, meu, tudo bem, é uma pessoa estranha. Eu é, me coloquei nessa situação. Eu me dispus a ajudar uma pessoa que eu não conheço. Essa pessoa pode não valer o prato que ela come. E daí? Eu fui lá e ajudei uma pessoa que eu não conheço. É um risco que você corre, mas eu fiz a minha parte e me sinto bem por ajudar alguém. Agora, uma pessoa conhecida, e aí eu comecei a perceber que não era só isso, não. Uma outra amiga, sabe? Que uhum, também, é claro que, aí eu comecei a ficar meio desconfiada com todo mundo. É complicado, você tem que sempre achar um equilíbrio, né? Aí eu entrei numa é, paranoia. Aí eu entrei numa paranoia que todo mundo tá abusando da minha vontade, entendeu? Aí eu tinha uma outra amiga que tudo tinha que ser do jeito dela. Uma vez eu pedi um negócio pra ela porque eu não estava bem, estava doente, e ela, tipo, você tá aqui conversando com a pessoa. Aí você fala assim pra ela, ai, fulana, então, eu precisava te falar, meu, não tô legal. Eu só queria conversar, não queria nada, não pedi nada, na verdade. Eu só queria desabafar. sim. Coisa que eu não fazia, que eu não costumo fazer, nunca. É muito difícil. Aí eu comecei a conversar com ela, ela literalmente cortou o que eu estava falando. Sabe, tipo, você pegar e falar assim, ah, eu tô com uma dor no meu pé. Aí a pessoa pegar e falar assim, nossa, meu, tô achando que vai chover, o que que você acha? Vem aqui dar uma olhada. Literalmente isso. Uhum. Literalmente isso, sim. Eu me senti tão assim, ignorada. Eu falei, gente, eu nunca pedi nada pra essa pessoa, eu só tô conversando. Só isso.
E era a pessoa assim, que ela falava, vamos correr no parque no final de semana? Vamos. Só que assim, eu tinha que sair da minha casa, pegar o metrô, pegar o ônibus, pegar o metrô pra chegar na casa dela, que ela morava longe. Tinha horário pra chegar, porque tinha que sair na hora que ela queria, no sábado de manhã. E ainda chegava lá, eu não podia tocar campainha pra não acordar o marido dela, entendeu? Ainda rolava tudo isso. Eu tinha que chegar, tinha que ter. Na época eu tava com pouco dinheiro, mas eu tinha que ter crédito no celular pra poder ligar pra ela, porque eu não podia tocar campainha. Sabe? E era tudo assim, era um padrão. Tudo que a gente ia fazer era do jeito dela. Hoje, olhando pra trás, eu vejo que muito tem a ver com o jeito dela, sabe? De achar que. Sabe essas pessoas que acham é, que elas são meio megalomaníacas, assim, tudo é do jeito dela, na hora que ela quer. Eu sei que não é uma coisa pessoal comigo. Uhum, Mas quando eu fui conversar com ela, ela me ignorou completamente, sabe? Porra, olha pra mim, eu tô falando com você, olha pra mim. Era isso que eu queria falar, mas eu fiquei tão chocada que, tipo, só ficava olhando pra cara dela, assim, ela falando várias coisas aleatórias. Eu fiquei olhando assim, sabe? Aqui caberia outro grilo. Fica até sem reação. aham, Gente, sabe? Você se sente uma porcaria como ser humano. Uma porcaria. E aí que eu, sabe, é como se alguém pegasse uma venda e tirasse, assim, que aí veio tudo, assim. Eu vou na casa dela, eu saio a hora que ela quer, eu vou onde ela quer. E depois eu descobri que ela nem queria correr no parque comigo, tá? Ela queria ver um cara que corria lá, que ela descobriu que era um, um crush dela lá do passado. Ela descobriu que ele corria lá e ela queria uma tonta pra ir com ela ali, pra ela não ir sozinha, tá? Era só isso. aham, E aí eu falei, mano, como assim? E aí depois ela falou pra outra pessoa, né? Pra outra pessoa não, falou pro Cadu, meu namorado, né? Que eu falei, aham. que eu falei pra ele, nossa, meu, ela veio aqui, eu chamei ela aqui pra conversar, que eu falei que eu não tava bem, realmente, eu não tava bem. Eu fui no médico e me receitaram um antidepressivo, eu não estava bem, real, eu não estava bem. Foi uma fase na minha vida que eu não estava bem. Tanto que eu peguei e pedi ajuda pra alguém, coisa que eu não costumo fazer. Ela veio na minha casa, ela conversou comigo, ela me ignorou completamente. Tudo que eu precisava que era alguém pra conversar, eu não tive. E ela ainda virou pro meu namorado e disse assim: Ah, eu nem deixei ela falar muito sobre isso, porque eu não quero que ela fique pensando, não, porque aí fica pior. Gente, ai, gente, mano, é cada coisa, né? Como assim? Eu não vou ficar falando sobre isso pra não ficar pensando nisso, que é pior. Meu, a pior desculpa ever. Ela sabia por que que eu pedi pra ela ir lá. Ai, eu não tinha ninguém pra conversar. Eu tava morando em outro bairro, longe de todo mundo, sozinha, abandonada, jogada às traças. Pedi favor, eu não pedi nada. Eu queria conversar. Sério, eu senti assim, como se a minha dor não fosse nada. Sabe quando você se sente assim, totalmente. Ai, você não tem nem palavras. Aí depois eu parei de falar com ela também. Foi a primeira pessoa na vida que eu excluí no Facebook. E não quis mais saber dela. Vai fazer o quê, né? É engraçado quando a gente. Eu também sou bem orgulhosa, assim, nesse ponto também, né? De pedir ajuda. Hoje eu tô mais. É que depende também, assim, tem coisas que eu vou e eu peço ajuda, sabe? Eu tô mais, assim, tranquila em relação a isso. Antes eu não pedia ajuda pra nada, nada, nada mesmo. É. Mas hoje eu senti a necessidade de que eu preciso pedir ajuda porque também as pessoas não têm bola de cristal. E Uhum. E eu também não posso ficar esperando assim que alguém. Ai, não, Não, tá vendo que eu tô precisando, mas assim, e também eu tinha umas paranoias assim, né? Mas não, eu falei É. assim, eu preciso aprender, né? Também a pedir ajuda. Olha, eu tô precisando muito nesse momento. Mas eu sou uma pessoa assim, que eu vou pedir ajuda porque eu tô precisando. É um fato. Mas é engraçado que também muito assim, muito dessas coisas assim aconteceram comigo. É, porque é aquela coisa, a gente nunca pede, a gente sempre está disposto, a gente sempre está assim, em prontidão para ajudar. A gente nunca pede, no dia que a gente pede, parece que assim, você é totalmente rejeitado, entendeu? Assim, porque Uhum. parece que o universo meio que conspira, né, ao seu em favor, eu não sei se essa palavra existe. Deve ser, né? Sei isso mesmo. Porque assim, não, você nunca pede ajuda, pra que que você vai querer ajuda agora? Entendeu? Aí eu falo assim, é melhor eu não ter pedido ajuda, né? Era melhor eu ter ficado quietinha na minha.
Mas eu te entendo, assim, eu tenho super empatia, porque. Gente, eu sou sua amiga primeiro de tudo, né? Você tem amiga louca, né, Ana Freia? Por favor, né? Ah, eu tive que fazer amizade tudo de novo, filha, porque olha, essas amigas antigas aí tava legal, não. É que é engraçado, porque você já percebeu, né? A sua posição, o seu posicionamento de trabalho, assim, a sua vida, você falou, né? Você tá sempre assim, se você não tá trabalhando, você tá com os amigos e mais trabalhando, né? Fazendo esse seu papel de escutar, de aconselhar, de tudo. Então você vive isso e eu vejo que não é um peso, assim, para você, né? Você ajuda, assim, as pessoas porque você quer realmente ajudar. É de você, você já trabalha com isso, né? Já é meio que uma missão, assim, se eu posso dizer, né? Da sua vida. Mas eu acho que para tudo a gente tem que ter, né, o equilíbrio. E muitas das vezes é muito difícil a gente aprender. E às vezes a gente vai levar muita chapuletada mesmo. Vai colocar, vai aparecer gente no nosso caminho aí que vai obrigar a gente a mudar. Ou você muda esse seu padrão de comportamento, ou você vai continuar assim. Você não vai subir na vida, você vai ajudar o outro a enriquecer, a Uhum. prosperar, né? A ajeitar aí o relacionamento, tudo, a casar, a ter filho, construir aí a É, família. E a gente vai ficando assim para trás, entendeu? Você acaba perdendo as oportunidades da sua vida, né? De crescer, porque você se focou muito aí nos outros e às vezes as oportunidades passaram aí para você e você nem viu, porque você nem estava prestando atenção em você, né? é, mas eu acho porque quando eu comecei a trabalhar, foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro. Quando eu parei de atender os outros sem, eu não tenho dinheiro para pagar agora. Que pena, eu não posso te atender, não tenho horário. Foi quando eu comecei a não atender mais os outros de graça, não ficar dando desconto. Eu já fali um espaço que eu tive por causa disso, porque todo mundo chorava que não podia pagar aquele mês, e eu ia deixando. Eu fali, eu tive que fechar as portas. Tive que entregar minha casa, mudar de bairro, tive que, sabe, porque eu não conseguia mais pagar o aluguel, ir Uhum. para um outro lugar, morar com a minha sogra, dividir conta, tudo, porque eu fali. Porque todo mundo chegava lá e pedia, sabe, eu não vou conseguir pagar esse mês, e não sei o que, só que eu tinha que pagar as professoras, eu tinha que pagar as contas, entendeu? Eu fali. Muita coisa aconteceu. Até eu, sabe, aquilo que eu tava falando, os boletos não param não, filha. Então, ali, pontualmente. E foi aí que começou a pegar. E aí, quando eu comecei a falar não, começou por essa coisa do dinheiro, do trabalho. Comecei a falar não para isso. Uma coisa ridícula. Parar de trabalhar de graça para as pessoas. Esse era o meu foco. Eu comecei a ganhar dinheiro. Olha que coisa incrível. Começaram realmente a aparecer clientes pagantes, que Uhum. pagam, são, como é que se fala? Reconhecem o meu trabalho, porque ainda tem isso, né? Ainda quando você faz as coisas de graça, as pessoas não dão valor. É bizarro isso. É bizarro. Aí a pessoa vai, você atende a pessoa de graça, aí ela pega o dinheiro que seria para pagar para você e paga para outra, só para ver se é a mesma opinião, para tirar uma segunda opinião, entendeu? Sim. Ainda tem isso, se não bastasse, né? Uhum. E aí, quando eu parei com essas coisas, ó, não, meu trabalho não dá, o meu valor é esse, sabe? Não dá. De graça, então, para pagar depois, nunca mais, sabe? Assim. Aí eu comecei a ter cliente que, meu, realmente paga certinho. E assim, e você percebe que a pessoa, ela dá valor ao trabalho que eu faço. Antes não, eu tinha que, sabe, eu cobrava pouco, às vezes não recebia. Isso tinha que a pessoa não via valor naquilo que eu estava fazendo. Bizarro como o ser humano dá valor ao que paga. Meu, muito estranho. Muito estranho. Vai que a pessoa, sabe, tipo, nossa, meu, ela deixou de receber, sabe? Não tem essa coisa assim. Eu só acho que se é muito barato ou se é de graça é porque não presta, é coisa ruim, é coisa porcaria, entendeu? E a trouxona aqui trabalhando de graça, que maravilha. E aí começou com isso daí, entendeu? E aí aos poucos eu fui começando a perceber, o cerco foi fechando, porque a vida vai te ensinando, né? E aí fui cortando primeiro esse pessoal de trabalho, porque até então eram pessoas estranhas, era um pouco mais fácil, entre aspas, de eu cortar isso. Aí o cerco foi fechando, eu comecei a ver das pessoas que eram mais próximas quem que seguia esse mesmo padrão. E aí eu comecei a entender o quê? Que o problema das pessoas sou eu. Não adianta você colocar a culpa no mundo.
Ah, porque todo mundo abusa de mim. Não. Se as pessoas fazem isso, é porque eu permito. É porque eu estou deixando, né? Sabe, coisas aleatórias, assim. Eu tive um aluno do curso. Gente, não, sério, eu tenho que rir por não chorar. Que ele um dia me chamou no Telegram e fez assim: Professora, eu tô com um problema, me ajuda. Eu preciso de 50. Eu Agora tô eu tô rindo, mas brincando. é triste. Eu preciso de 50 reais. Mas é uma emergência. E não sei o quê. Você não pode me passar. Como é que ele falou? Me passa uma cobrança do PayPal, que aí eu te pago com cartão de crédito e você me faz um Pix em dinheiro. Porque aí, né, eu pagando com. Depois eu me viro para pagar o cartão. Tá bom. Só que assim, já tá errado aí, né? Porque para você usar PayPal, PagSeguro, essas coisas, tem taxa. Então, se ele ia fazer um pagamento para mim via cartão por PayPal, eu não ia sacar 50 reais, eu ia sacar menos. Mas até É. aí, tudo bem, né? Eu pensei, poxa, eu acho que foi a última pessoa que eu emprestei dinheiro na vida. Já faz um tempo. Foi a última, nunca mais. Aí eu falei, ah, meu, vai cobrar o quê? Uns 2 reais aí de taxa? Tudo bem, não tem problema. Nem falei nada, eu falei, tá bom. Só que eu mandava a cobrança pra ele, eu não sei que merda que acontecia na conta dele do PayPal que ele não conseguia pagar. E aí eu falei, tá bom, me dá o número do Pix. Fiz um Pix pra ele de 50 reais. Falei, bom, não vou morrer por causa de 50 reais, né? Passei pra ele 50 reais. Ele falou, ah, eu te devolvo dia 5 do mês que vem, não sei o quê, que é quando eu sei que vai entrar um dinheiro. Tá bom. Passou uma semana, nem tinha chegado o dia 5 ainda. Ele me chamou de novo, fez assim, eu rio pra não chorar, que eu pensei, como eu sou besta. Aí ele, ele me chamou, fez assim, oi, professora, tudo bem? Então, sabe o que que é? Eu preciso resolver uma coisa aqui, porque, olha o papo, porque eu tenho uma amiga que tá fazendo aniversário e eu queria fazer uma festinha pra ela. Eu fiquei pensando, eu acho que tá escrito Itaú na minha testa, Santander, não sei, mas só fosse empréstimo. Fiz assim, eu queria comprar um bolo para ela, fazer uma festinha, e eu precisava, quanto que era? Era pouco, acho que era 90 reais, uma coisa assim. Eu precisava de 90 reais, e aí a gente faz assim, você me faz um Pix. E aí depois a gente calcula o total dos 90 mais os 50, e eu te faço um pagamento pelo PagSeguro no cartão de crédito, e te pago tudo junto, pode ser? Aí na hora que eu li, eu fiquei assim, mano, tá de sacanagem, né? Ele tá querendo cantar a menina às minhas custas. Aí eu peguei e não respondi. Falei, vou dar uma canseira nele, pra ver se ele acorda, né? Aí passou umas 2 horas, aí ele começou a mandar mensagem de novo. Aí começou a mandar foto de livro, várias coisas aleatórias. Ah, eu tava pensando em comprar esse livro, o que que você acha? Você já leu? E não sei o que, várias coisas assim. E eu não respondi. Levei 2 dias pra responder. 2 dias. Falei, vou dar uma canseira nele, boa, que é pra ver se ele entende. Não entendeu. Depois de 2 dias, ele continuou me cutucando lá, mandando mensagem. Eu peguei e falei assim. Aí eu peguei o celular e falei, eu vou mandar áudio, né? Que eu vou escrever, ele vai achar que eu tô sendo grossa. Então eu vou mandar áudio. Aí eu peguei e fiz assim. Então, fulano, falei, não, é que eu não posso falar o nome, né? É assim, ó. Vou te falar a real. Eu vou ser bem sincera com você. Você tá me deixando muito chateada, porque a gente nunca conversa, raramente a gente conversa. E agora você fica me mandando várias mensagens aleatórias, me cutucando aqui no Telegram, para ver se eu vou te responder sobre o valor. Só que assim, eu não empresto dinheiro, não costumo fazer isso. Eu te emprestei a primeira vez porque eu achei que você realmente estava precisando. Só que é só isso. E outra, eu nem trabalho com PagSeguro, que eu já tive problema com essa empresa, não vou fazer, não vou mandar cobrança nenhuma, entendeu? E não adianta, porque aí foi a mesma história. Eu peguei e falei assim pra ele: eu não quero este vínculo, porque é isso mesmo que acontece, né? A gente vê muito isso em PNL, vira hábito, entendeu? Você começa a Uhum. fazer virar hábito. Aí eu peguei e falei assim pra ele: eu não quero esse vínculo dessa pessoa de toda vez que te der uma dor de barriga e você precisar de dinheiro, você pensar em mim. Eu não quero essa responsabilidade, eu não posso. E mesmo que eu pudesse, não é minha. Não é. Então eu sinto muito, eu não vou poder te ajudar. E assim, se você quiser me chamar para tirar dúvida do curso, ou mesmo para conversar sobre alguma coisa pessoal, ok, tudo bem, não tem problema, tô aqui. Se precisar de algum outro tipo de ajuda, mas assim, vamos colocar limites. Depois eu fiquei.
me sentindo mal. Porque assim, eu vou falar um não pra pessoa, eu falo, mas eu sou toda delicada. Até pra falar um não, eu sou boazinha, que eu tenho medo de deixar a pessoa chateada. Mas eu falei, meu, não dá. Aí ele pediu desculpa, falou, meu, você tem razão, eu fui falso, né? E não sei o quê. Eu falei, eu não gosto de coisa manipulada. Eu não gosto. A gente nunca conversa. Você vem me mandar coisa de livro pra ver se eu te respondo do dia? Não. Se a gente conversasse sempre, eu não ia pensar isso, mas claramente é isso. Ele falou, você tem razão, foi isso mesmo, desculpa, não sei o quê, tal, mas não, eu vou dar um jeito aqui, não sei o quê. Aí no final ele pegou dinheiro emprestado com o pai, sei lá, alguma coisa assim. Eu falei, gente. E aí depois ele me devolveu os R$ 50, mas assim, não, ele tinha que me dar dia 5, ele foi me dar um mês depois, que foi quando deu, assim, eu nem achava que ele ia devolver mais. Mas aí tudo bem, né? R$ 50, não vou morrer por causa disso. Não morri até agora, não vou morrer agora. Não vou ficar nem mais rica, nem mais pobre. Não é o dinheiro, não é o valor, é a ação, é a atitude, sabe? Cara, você não joga isso nas costas dos outros. Ah, quero comprar um bolo para uma amiga que vai fazer festa de aniversário? Junta os amigos e faz. Falei, ó, gente, eu tô sem grana. Alguém aí tem? Eu posso ajudar com outra coisa. Sei lá, eu arrumo os negócios, não sei. Sabe? Não pedir. Ai, olha. Meu, sério. Sério. É, olha, eu prefiro não comentar. E esse tipo de coisa, assim, que é uma constante na minha vida, sabe? E cada vez mais começou a aparecer coisa pra eu aprender a falar não, aprender a falar não, aprender a falar não. Então, eu acho que quando chegou nesse ponto aqui, dessa minha vizinha, acho que foi a coisa mais extrema, assim, que eu tive que, sabe, negar, de todas. De todas que eu já neguei até hoje, eu acho que esse foi o mais extremo, assim. Porque toda vez que eu vou falar não pra alguém, uma parte de mim ainda hesita, entendeu? Uma parte de Entendi. mim ainda hesita. Então, assim, a vida falando, você ainda não entendeu? Peraí, peraí que ainda tem mais. Complicado, Você- né? é complicado, mas acho que o importante é você continuar falando não, né? Porque os testes, assim, né? Eles vão vir. Enquanto a gente realmente não tiver de bem com aquilo, né? Porque meio que claramente, que nem você disse, né? É um meio que um karma, é meio que uma coisa que você precisa trabalhar em você. Uhum. E deu para perceber que estão em várias áreas, não é só na família, é no trabalho, né? É, Nas faculdades, é. Então, em geral, é um é, eu padrãozão, sei que assim. é a sua. Assim, eu acho que chega num ponto na vida, depende, eu acho que nem todo mundo, tem gente que é super tranquilo. Nossa, é, eu convivi com pessoas, né? Eu também tive uma amiga, né? Vamos colocar assim, entre aspas, que para ela não tinha problema nem. Ela sempre se colocou em primeiro lugar. Ela nunca É, vi ela deixando de fazer nada por causa de outra pessoa, né? A não ser que ela sentisse muito assim, mas aí eu via que era assim, ela tá com dó, e já também eu já não acho que é uma coisa boa, né? é, É, ter aquele sentimento, aquele pesar, não, porque eu preciso ajudar e tal. Mas, assim, foram raras as vezes, mas eu via que, assim, ela não tinha dificuldade nenhuma em falar não, né? Então, ela nunca era testada nessa área aí, né? é. Era uma coisa tranquila para ela, eu vi isso de perto, mas para mim, pra gente, assim, né, vendo você, é uma coisa que vai continuar aparecendo até a gente realmente estar bem com aquilo. Quando a gente disser Uhum. um não e aquilo não mais tocar o nosso coração. É, E o que que você tem para falar, assim, para as mulheres, para quem está ouvindo a gente, assim, conversar? O que você tem algum conselho, assim, para nos tem, dar também em tem. relação a Principalmente pensando em nós mulheres, né? é, Todo mundo tem o seu processo. Todo mundo tem as suas dificuldades. Mas quando a gente olha para as mulheres em particular, isso é pior. Porque por muito tempo nós fomos ensinadas a sermos subservientes, a cuidar da família, cuidar dos outros. Imagina, a gente vai sair de casa para trabalhar? Não. Quem vai fazer comida para a família? Quem vai cuidar dos filhos? Quem vai manter a casa? Quem vai fazer as coisas? Imagina. Você se pôr em primeiro lugar, isso é um crime. Por muito tempo nós fomos criadas assim. Quantas e quantas vezes a mulher doente
tinha que estar em pé na cozinha fazendo comida, porque homem nenhum sabia cozinhar. Isso foi um padrão por muito tempo e está no inconsciente coletivo. E eu acho que esse uma das grandes, é um dos grandes fatores que pesa quando a gente tem dificuldade em dizer não. Porque de todas as pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que têm dificuldade em dizer não são mulheres. Uhum. Certeza, disparado, disparado. O homem, ele foi criado por muito tempo para ser dominante e competitivo. Se eu estou competindo, você não está na minha frente. Eu estou em primeiro lugar. É totalmente diferente. Hoje a gente tem essa coisa de socialmente tentar igualar, né? Não só em direitos, mas em deveres também, porque isso é o certo, né? Não tem privilégio para nenhum dos lados. São os mesmos direitos. Mas ao mesmo tempo as mesmas possibilidades. Só que a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, porque por muito tempo nós fomos condicionadas a. E é bizarro, sabe? Porque eu percebo que eu sou assim. Eu chego num lugar com mais duas pessoas ou mais uma pessoa e tem uma cadeira, eu nunca vou sentar naquela cadeira. Sempre alguém vai sentar. Pode ser um adolescente, eu posso estar cansada, com dor nas pernas, não que eu seja velha, tá, gente? Eu sou jovenzinha. Mas digamos que seja uma pessoa mais jovem que eu. Eu vou mandar a pessoa sentar. E eu faço isso naturalmente, instintivamente. Por quê? Porque se eu estiver cansada, com febre, doente, seja lá o que for, se eu chegar no hospital com febre e tiver uma senhorinha, ou tiver uma mulher grávida, ou tiver alguém que eu vejo que precisa do lugar, eu vou ficar em pé. Isso é ruim? Talvez não, porque posso estar ajudando uma pessoa que precisa mais do que eu. A questão é, por que eu estou fazendo isso sem nem pensar? Por que eu estou fazendo isso no automático? Porque está inserido no inconsciente coletivo. Aí é problema. Que a gente faz aquilo de uma forma mecânica. E aí é muito mais difícil você se priorizar quando você segue esse padrão. Não somos todas nós. Nós temos mulheres, meu, fortíssimas hoje, que são muito bem resolvidas. Eu sou muito forte em muitas áreas da minha vida. Mas, cara, você quer me quebrar, é isso. É eu achar que eu tô me priorizando, sabe, assim, é muito conflituoso, porque eu sei que eu preciso fazer aquilo por mim, mas uma parte de mim acha que se eu estiver fazendo aquilo por mim, eu vou estar prejudicando o outro, quando não é verdade. Quando não é verdade, tem situações e situações, e a gente precisa aprender a ter esse discernimento, esse equilíbrio. Por mais difícil que Uhum. seja, a gente precisa se priorizar sim, precisa saber dizer não sim. Pode ser para filho, pode ser para marido, pode ser para quem for. Cara, não vou. Eu trabalhei com uma moça que ela chegava exausta, que ela falava assim, meu, eu tô tão cansada de ficar na cozinha, chegava exausta no trabalho, tá? Detalhe. Eu tô tão cansada de ficar na cozinha, eu tô muito cansada, que eu fico 2 horas, cada vez que eu vou fazer comida, eu fico 2 horas na cozinha. Aí chega a noite, às vezes eu tô muito cansada, eu chego do trabalho, eu falo pro meu marido, poxa, vamos comer um lanche, né? Eu tô cansada. Ah, não, mas eu não gosto de lanche, eu quero comer comida. E a tonta vai lá e faz. Porra! Você não quer comer lanche? Ah, que pena, eu não quero fazer comida e agora empatamos. Vamos fazer o quê? E eu não vou ficar em pé cozinhando. Entende? Precisa aprender a dizer não, porque para ele é muito conveniente dizer, eu não gosto de lanche, quero comer comida. E ficar lá sentado vendo TV enquanto você cozinha, né? Se ele pode dizer não, por que você não? Por que você não pode? Se ele se prioriza, por que você não? Começa a falar não um pouquinho pra você ver se o homem não mexe a bunda. Ou ele vai aprender Uhum. a cozinhar, ou ele vai comprar comida pronta, mas não vai fazer você ficar em pé na cozinha, né? Que enquanto tá conveniente, vai mudar por quê? Vai mudar nadinha. Não vai mudar. E aí a gente se sente às vezes na obrigação de fazer e faz errado, faz mal para nós mesmos. E é isso. A gente precisa aprender a se priorizar. E eu achei muito engraçado, porque quando eu fiquei com febre, estava deitada na cama, eu fiquei pensando, né? Eu lembrei muito desse coisa do mapa astral, né, da minha cliente. Não que eu Aham. acredite 100%, eu acredito em energia, tudo, mas eu acredito que é a gente que faz o nosso destino, né? Nosso caminho, a gente que faz tem nossas escolhas. Mas eu achei muito engraçado que quando eu estava conversando com ela, ela fez assim: Ana, você precisa aprender a se priorizar. Aí ela falava: e a sua família, né? Você tem um problema com a sua família, as pessoas sempre precisam de você. No seu trabalho também, né? As pessoas, sabe, começam assim. Aí daqui a pouco ela pegou e falou assim: e tem mais uma coisa. Se você não fala não e você faz uma coisa sentindo que você não deve fazer,
você cria doenças psicossomáticas. Não faça isso. Você adoece por conta do seu emocional. E aí eu tava deitada na cama com febre pensando, mas que caceta. Cliente bruxa! Sou bruxa! Ah, que caceta! Eu vou ter que falar, não, meu Deus, que inferno. Eu tava assim, aquela sofrência. E é isso, mas a gente precisa, porque senão é uma constante, e a gente não sai disso, né? É um sofrimento que não acaba. Porque no fundo desgasta. Por mais que você faça aquilo com o coração, não dá pra fazer 24 horas por dia, a gente se desgasta, não tem equilíbrio. Tudo no universo é equilíbrio. Sabe? A árvore, ela puxa nutriente do solo pela raiz. Se ela não devolvesse os nutrientes, o solo ficaria pobre. Mas ela devolve, os frutos que caem nutrem o solo. E o universo, assim, a natureza, assim, tudo é equilíbrio. Uma mão lava a outra, sabe? Troca, tudo é troca. Não, eu faço e você vive, entendeu? Não é assim. A gente precisa aprender isso, né? E às vezes é difícil mesmo. Eu acho que cada uma de nós tem as suas, seus desafios. E o meu claramente é. Não tem problema você falar não, não tem problema você não ajudar todo mundo. Desde que você ajuda quando você pode. E eu acho que é assim para todo mundo, né? Se todo mundo se esforçar para ajudar e também para se ajudar, meu, perfeito, mundo ideal. E tem gente que ajuda demais e tem gente que ajuda de menos, né? Só pensa no próprio umbigo. Fica difícil. Mas é isso aí, eu acho que esse é o recado. Nós mulheres, a gente vai enfrentar isso muito mais. E muitas de nós vai continuar perpetuando isso, vai viver a vida inteira assim, vai chegar no final da vida, vai olhar para trás, vai ver tudo que deixou de fazer para priorizar os outros, para viver pelos outros, e ainda vai ensinar as filhas errado. E os filhos errados também, vai ensinar a fazer a mesma coisa, entendeu? E é isso. Acho que o meu recado é esse. Compartilhando as minhas histórias de pessoa boba que faz tudo para todo mundo. Não sejam assim, meninas, não dá bom. Vai dar ruim. Vamos aprender com os erros da Freia, gente. É, por favor, não sejam bobinhas. Sejam pessoas Não. boas, não pessoas otárias, né? Por favor. É ser bobo, ser bom não é ser bobo, né? Exatamente, tudo tem limite. Ajudar com inteligência, gente. Então vamos lá. A gente precisa falar sobre isso, né? Muito obrigada porque compartilhar assim foi muito bom saber das suas histórias, saber aí dessa parte aí da sua vida, de uma, digamos assim, entre aspas, fraqueza. Ah, Mas pois porque é uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, é. saber que a gente não tá sozinho nessa é muito bom. E muito É. obrigada por ter me convidado mais uma vez. Estou Ah, muito de feliz. nada, eu que agradeço, adorei. Beijo pra você, beijo para todas. Até o próximo programa. Beijo, Tchau, menina. tchauzinho.